Pessoal, o objetivo aqui dessa aula é a gente trazer para vocês, né, uma atividade interdisciplinar, a gente relacionar os conceitos de cinemática que a gente está aprendendo em física com os conceitos de função de primeiro e segundo grau que estamos aprendendo em matemática. Em física a gente está na cinemática aprendendo sobre movimento, tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado. O uniforme é aquele onde a velocidade é constante, já definido pelo professor. O uniformemente variado é aquele onde a aceleração é constante, ou seja, a variação da velocidade é constante ao longo do tempo. No movimento uniforme, a gente tem a equação fundamental dele, né, definido como uma função afim entre espaço e tempo. No uniformemente variado também temos uma função afim de velocidade com o tempo e uma função quadrática de espaço-tempo, definida dessa forma aí. Aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2, mais V0t mais S0. Então a gente tem aí as duas funções que a gente vem aprendendo aí no nosso primeiro ano aí do ensino médio, né? A função afim e a função quadrática. E aí a gente vai fazer, né, trazer aqui umas ideias de como relacionar esses conceitos. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Um automóvel vai viajar do Rio para a Bahia, tá, numa velocidade constante. A gente pode considerar até uma velocidade média, né, de 70 km por hora, não vai variar, então o movimento é uniforme. Está saindo do Rio de Janeiro pela BR-116 e o Rio de Janeiro é o quilômetro 116 1600 da BR-116, né? A BR-116 começa lá em Porto Alegre, tá? E aí, ó, no Rio de Janeiro a gente já está a 1.600 quilômetros do início dessa rodovia, tá? Então a gente já pode dizer que o S0 aí, o ponto de partida do automóvel, é o quilômetro 1.600 e o ponto de chegada é lá na Bahia, no quilômetro 3.200, tá? Então ele vai ter que percorrer, né, do Rio à Bahia, e nós vamos já fazer as associações, ó, né? Posição final vai ser a Bahia, e o automóvel ele vai viajar com uma velocidade constante, vai sair do T0, que é o Rio de Janeiro, né, instante zero. O S0 é 1.600, que ele já está a 1.600 quilômetros da origem, que é lá no Rio Grande do Sul, né? E a gente já pode escrever a equação do movimento, né, como S0, 1.600, mais 70t. Então a gente é uma função afim, é uma reta, né? A gente já viu isso na matemática. Então a gente tem uma reta, a reta que corta o eixo vertical, né, a ordenada no ponto 1600, ou seja, no T0 o S0 é igual a 1600 e vai ter uma inclinação, né, da reta de 70 km por hora. Se a gente quiser saber em quanto tempo a gente vai chegar lá na Bahia, é só a gente, né, no gráfico dá até para descobrir, né? Traça uma paralela até encontrar a reta, encontrou, traça uma vertical e a gente vai achar o tempo ali no eixo X. Ou a gente vai lá na nossa equação, né? Nossa posição final é 3.200. 3.200 é igual a 1.600 mais 70t, posição inicial mais velocidade. Ou seja, o automóvel vai ter que percorrer 1.600 km dividido por 70. O tempo previsto de chegada lá na Bahia vai ser de um dia praticamente, né? 22,9 horas, né?
Se a gente for ali no nosso gráfico, tá, confere, né? Tá ali entre 23 e 24. E o movimento uniformemente variado. Esse aí é legal, que dá pra gente ver as duas funções, tanto a afim quanto a quadrática. Vamos pensar nesse exercício aí, ó. Tem um menino no terceiro andar de um prédio e o outro está no solo tentando jogar uma bola para esse menino que está na janela. O menino está a 20 metros de altura do solo. Vamos desprezar a resistência do ar e vamos tentar ver, né, qual a velocidade que o menino que está no solo vai ter que lançar a bola de tal forma que ela chegue nas mãos do outro menino que está lá na janela. Então a gente tem uma altura aí para percorrer da bola de 20 metros. A bola vai sair da mão do menino que está no solo numa determinada velocidade. Essa velocidade vai se reduzindo com o tempo, né? A bola, ela sobe sob a atuação do peso, né? Ou seja, o peso tenta puxar a bola para baixo, a gravidade. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade está para baixo, o movimento vai ser desacelerado, ou seja, a bola vai perdendo velocidade. A bola vai perdendo a velocidade. O que a gente quer é que a bola não ultrapasse o terceiro andar, que ela chegue na mão do menino. Então, quando ela chegar na mão do menino que está na janela, a velocidade vai ser, a gente pode assumir que a velocidade final é igual a zero. Ela não vai ultrapassar. E também, ela não pode ser igual a zero antes, senão a bola não chega na mão do menino. Aí a gente vai usar as duas equações, a função afim, ou seja, vai ter uma velocidade inicial que é igual a gt, e a gente vai usar a função quadrática, porque a gente vai precisar aqui, a gente tem duas incógnitas, então a gente precisa de duas equações. A gente não sabe o v0 e não sabe o tempo, mas a gente jogando, uma variável e dentro da outra equação, a gente consegue resolver esse sistema aí, ó. Sabe que V0 é igual a GT, joga GT, na equação, acha o tempo e a gente vê que o tempo é de 2 segundos, Ou seja, se eu sei o tempo, é só voltar na primeira equação que eu vou saber a velocidade que eu tenho que lançar. Então a velocidade a gente calculou, 20 metros por segundo, olha lá. Na função afim é exatamente essa reta, ou seja, a bola parte do solo a 20 metros por segundo. Quando chegar no t igual a 2, a velocidade é zero. E quando a gente fizer o gráfico, espaço, tempo percorrido, a gente vai ter uma parábola. A altura máxima dessa parábola é a altura da janela onde está o menino. Então, vamos deixar agora aqui um desafio final, que também é um outro exercício interessante. Olha só, um homem-bala, ele está montando lá o canhão dele, ele vai ser disparado por um canhão. O canhão está fazendo um ângulo de 30 graus com o solo. E ele está querendo colocar o colchão, que ele vai ser arremessado por um canhão, e ele está querendo calcular qual é a distância que ele coloca o colchão para ele cair em segurança. Ou seja, ele vai ter a velocidade, o canhão vai lançar ele a 10 metros por segundo, está no problema, e ele quer calcular a distância que ele vai colocar o colchão inflável do canhão. Então olha só, ali tem a velocidade inicial, o V0, vai formar um ângulo de 30 graus com o solo. Então entra aí um
complicadorzinho, né? Porque o V0 não é vertical nem horizontal, ele está inclinado em relação ao solo em 30 graus. E aí a gente vai pensar, né, nessa situação em dois. Vamos usar assim, não é difícil, vamos usar os dois movimentos, né? Um é o movimento horizontal, que o homem vai percorrer, o homem-bala. E claro, ele também vai subir e descer, então ele tem um movimento vertical. Se a gente olhar aí, ó, o movimento horizontal, nós desprezando a resistência do ar, né, a gente só vai ter uma força atuando sobre o homem-bala, que é a força da gravidade. A gente vai ter a aceleração da gravidade. Então a gente pode, assim, usando a trigonometria, né, pegar o V0 cosseno de 30 graus, vai ser o V0 na horizontal. Na horizontal não tem força nenhuma atuando sobre o homem. Então o homem está num movimento uniforme na horizontal. E na vertical é o problema da bola. O V0 seno de 30 graus vai ser o arremesso do homem para cima e depois a sua descida. Então, né, vocês estão vendo aí que dá para decompor, né, esse problema em dois problemas. A ideia aqui da atividade interdisciplinar é fazer vocês verem, né, que não existe uma divisão, né, entre tudo é ciência, tanto a matemática quanto a física. Na verdade, as duas nasceram juntas, né? Então, movimento, função, trigonometria, vetor, tudo faz parte de uma coisa só. Então essa é a ideia aqui desse trabalho em coparticipação, né, sob a regência aí do professor tutor Aldenir, que é o professor de física também da turma, e daí a motivação de fazer essa aula relacionando as duas disciplinas. Um abraço aí, obrigado pela atenção.